Em 2021, os nomes do ex-flanelinha, ex-garçom e pastor Gladson Acácio dos Santos e a mulher dele, a venezuelana Mirai Zerpa, se tornaram conhecidos nacionalmente por causa de um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento em bitcoins. O esquema movimentou 38 bilhões de reais entre 2015 e 2021. Pelo menos 89 mil pessoas foram enganadas. Agora, essa história é recontada no livro Queda Livre, a história de Gladson e Mireles, faraós dos bitcoins, escrito pelo jornalista e professor do Departamento de Comunicação Chico Otávio e por Isabela Palmeira. O professor também está lançando Massacre em Vigário Geral, os 30 anos da chacina que escancarou a corrupção policial do Rio. A gente conversa agora com Chico Otávio sobre esses dois livros. Muito prazer te receber, Chico. Igualmente, é um prazer todo meu. Bom, quem são Gladson dos Santos e Mireles Zerpa? Como eles se conheceram? Como teve todo esse início dessa operação? Cara, eles formaram uma combinação perfeita, né? Porque o Gladson era um cara com pouca educação, mas muito carismático. Foi criado num ambiente religioso, né, de uma igreja pentecostal. E, portanto, ele tinha um poder de comunicação muito forte. E a Mireles era, digamos assim, uma pessoa que tinha uma ligação muito fácil com a tecnologia, e foi ela que trouxe esse conhecimento do mundo dos bitcoins para o Gladson. E eles se conheceram quando o Gladson estava em missão religiosa por essa igreja pentecostal na Venezuela. Ela já estava lá, de certa forma, ligada a essa igreja. Ele foi como missionário, os dois se conheceram e se gostaram. E aí se uniram, depois teve uma confusão lá na Venezuela, voltaram para o Brasil e a partir de um determinado momento formaram esse esquema aí de pirâmide financeira disfarçado de investimento em bitcoins. E como funcionava o esquema de pirâmide? Cara, basicamente era assim, eles assinavam um contrato com o investidor, se comprometiam nesse contrato a investir os bitcoins que esse investidor comprava através da empresa do casal, que se chamava GAS, e se comprometiam a recolher um rendimento mensal de 10% para o investidor em cima do valor investido. Então, assim, era um negócio da China, né? Porque nenhum banco, ninguém no mercado financeiro oferece uma taxa tão elevada, né? Completamente fora da realidade. E aí houve, como no primeiro momento os pagamentos saíram em dia, houve uma adesão em massa, né, a esse negócio, porque ainda mais no período de pandemia, né, eu acho que o grande momento da GAS, do Gladson e da Mireles, foi 2020 e primeira metade de 2021. Então as pessoas não tinham nenhuma perspectiva financeira, muitos deles desempregados, especialmente na região dos lagos, que era uma região que vivia do turismo, e foi assim profundamente abalada com a pandemia, né, com o isolamento social. Então as pessoas encontraram ali uma saída maravilhosa, né? Desempregadas, sem nenhuma expectativa econômica, passaram a investir suas economias em algo que rendia 10% ao mês do seu investimento. Então foi assim, uma adesão em massa, né? Especialmente quando eles começaram a perceber que os primeiros investidores estavam ganhando como nunca antes em sua vida, né? Como diz uma pessoa que eu entrevistei, a minha vizinha estava comendo sushi, eu também queria o meu sushi, entendeu? E foi por aí que o negócio bombou. E como explicar essa adesão de tantas pessoas quando o Gladson foi preso? Porque, ao contrário das outras pirâmides financeiras, muitas aconteceram nesse mesmo período, todas disfarçadas em investimentos em bitcoins, tá? Porém, quando elas implodiram, né, antes de acontecer a tragédia, os seus operadores fugiam, né, e davam um calote geral, desapareciam e moravam lá nos Emirados Árabes, sei lá onde, e deixavam os seus clientes à deriva. Mais ou menos foi esse o esquema reinante nesse período, diferentemente do Gladson de Mireles,
da GAS, porque a polícia conseguiu chegar antes que a pirâmide implodisse. Então passou essa falsa impressão para os investidores que o Gladson pagava em dia, que aquilo não era pirâmide, que ele honrava os seus compromissos, que ele não era picareta que nem os outros e tal. Então, paradoxalmente, né, a Polícia Federal pagou caro pela sua eficiência, porque ela conseguiu deter aquela pirâmide no momento que ela estava ganhando assim, uma proporção assustadora, prendeu os gestores no momento em que eles estavam ali bombando, né, sem que a pirâmide implodisse, e as pessoas passaram a acreditar que o Gladson foi vítima de uma trama, aí uma coisa assim, uma teoria conspiratória inacreditável, porque na cabeça dessas pessoas envolvia o sistema Globo de Comunicação, junto com o Bispo Macedo, e mais o Bradesco, Itaú, e quem mais entrasse ali numa grande conspiração contra alguém que estava, digamos assim, desafiando o sistema financeiro. Então, na cabeça das pessoas, tudo isso aí pesou para que elas fossem para a porta do tribunal pedir a libertação do Gladson. Eu estava lá, passei lá, fui lá, em loco, gravei até as cenas com os seguintes dizeres: soltem o papai. Ele era o pai de todos, né? Impressionante, cara. E como foi seu primeiro contato com a história e quando você viu que daria um livro ali? Eu tive o primeiro contato cobrindo a história, né? Eu, como muitos repórteres, fui acionado para cobrir os desdobramentos da Operação Criptos. Teve muita repercussão e muita cobertura na época, quando ele foi preso, né? A gente está falando de qualquer coisa em torno ali de agosto de 2021. E à medida que as coisas foram aparecendo, eu fui me encantando, né? E eu gosto, assim, de dar uma, digamos assim, estabelecer uma narrativa única para uma história, uma cobertura como essa, que normalmente ela sai meio picotada na mídia, né? Então, o livro-reportagem é uma maravilha para dar um sentido a tudo isso, organizar, dar uma direção, e eu me encantei e achei que em algum momento assim era tanta substância, tanta informação, porque tinha questão religiosa, tinha questão financeira, tinha um efeito social, os próprios personagens eram riquíssimos, né? Que eu falei, só um livro-reportagem vai dar conta disso. Levei a proposta à editora Intrínseca, que comprou a ideia, e aí está aqui, ó, o resultado desse trabalho. E como foi sua parceria com a Isabela Palmeira? Foi ótima, porque ela é uma jornalista muito talentosa. Aliás, ela também é roteirista, e esse conhecimento ajudou. E ela tem muita sensibilidade, né? E fez a gente dividiu as coisas, né? Não teve assim uma divisão formal. Em alguns capítulos nós trabalhamos juntos, outros cada um tocou o seu, mas eu me lembro assim de uma contribuição que foi muito central do trabalho dela, que foi ouvir os investidores, né? Eu acho que o nome do capítulo é Nós Investimos. Eu investi, que é um estudo assim da psique, da mente do investidor. O que leva esse cara a botar, às vezes, a economia de uma vida inteira numa conversa fiada, como foi essa do Gladson e da Mireles, né? E o resultado foi muito legal, muito assim emblemático, né? E foge daquela regra do jornalismo de ficar sempre ali no olhar oficial, examinando o inquérito, o processo, as entrevistas. Não, ela preferiu mergulhar lá na mente dos investidores, e eu acho que esse capítulo faz toda a diferença para o livro. Interessante essa sua análise. E como foi a questão da apuração e o que tem no livro que certamente a imprensa não abordou? Bom, a primeira coisa que eu acabei já de dizer é essa amarração, né? Uhum. É poder dar uma linha única a uma história que saiu de uma maneira meio picotada na imprensa, meio isolada, meio segmentada. A gente conseguiu traçar uma única narrativa em cima dessa história. Então esse é o primeiro diferencial. O segundo é exatamente o que eu também acabei de falar, né? É um olhar para além da investigação oficial, né? No qual você consegue ouvir lá quem investiu, pessoas que
trabalharam diretamente com o Gladson, só não consegui falar com o próprio Gladson. E foi uma pena. Eu insisti bastante, Isabela também, mas ele não topou falar. E uma pena, porque nós conseguimos trabalhar todo o entorno dele, gente, inclusive, que trabalhou dentro da casa do Gladson, fora os investigadores, Ministério Público, autoridades, né, de uma história, inclusive, que continua em aberto. Né? Em algum momento até acho que vai ter elemento para se fazer um capítulo novo, né? Porque acabou de sair uma decisão importante sobre esse caso, porque tudo envolve muitos milhões de reais, tudo é dinheiro altíssimo, e acabou de sair uma decisão importante da Justiça, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, determinando que o dinheiro apreendido pela Vara Criminal e pela Polícia Federal lá em agosto de 2021 seja transferido da Justiça Federal para a Justiça Estadual, para que a Vara Empresarial inicie o ressarcimento dos clientes lesados. Eu não me lembro, não sei, mas eu não me lembro de um fato semelhante. Então é a primeira vez que haverá oficialmente, dentro de um processo de falência, o ressarcimento de clientes que caíram no golpe da pirâmide financeira disfarçada de bitcoins. É o que eu te digo. É uma história que continua em aberto. Chico, o caso ficou conhecido como sendo o caso do faraó das bitcoins. E em que momento você percebeu que o papel da Mireles era maior ainda dentro de todo aquele caso? Pois é, quem diga até que esse nome é um pouco machista, né? Porque a gente foi vendo, né, no decorrer da apuração, que o papel dela era tão relevante quanto ou maior do que o Gladson. É como eu disse, o Gladson, sem dúvida nenhuma, apesar da sua própria pouca cultura, ele é um cara muito carismático, né? Ele fala errado, mas ele fala ali do coração, né? Fala para as pessoas e usa muito o elemento religioso no seu discurso. Então, para mim, ele foi assim, digamos, o cara que vendeu uma ideia que saiu da cabeça da Mireles, né? Ela que trouxe a expertise da tecnologia, ela que sabia lidar com as plataformas de compra e venda de bitcoins, ela que entendia dessa história. E isso ela aprendeu lá na Venezuela. Eu não sei exatamente qual foi, digamos assim, o start disso, onde é que nasceu, em que momento nasceu esse interesse da Mireles, não sei se jovem, muito provavelmente lá na Venezuela, pelos bitcoins, mas foi ela que conquistou. O primeiro, digamos assim, a primeira conquista dela foi o próprio Gladson, né? Eu acho que no fundo ele, no primeiro momento, até acreditou. E depois virou esquemão e foi, digamos assim, a parceria perfeita. Ela com conhecimento tecnológico e ele com a verve, com, digamos assim, o carisma e a capacidade de vender o produto que ela elaborou. E em relação a como está o processo hoje, quais são as situações de Gladson e Mireles? Mireles é foragida. Ela está, salvo engano, detida por questões de imigração nos Estados Unidos. Pode ser deportada, depende lá do que as autoridades americanas decidirem a respeito do status dela nos Estados Unidos. Existe um mandado de busca em aberto no Brasil. Então essa situação dela, né, ela alega que foi para os Estados Unidos em abril de 2021, portanto antes da Operação Cryptos, interessada em fazer um curso de inglês, de línguas, mas há quem diga que ela já mais ou menos desconfiava e fugiu, né? Então ela lá foi detida por questões de visto, né? De irregularidade no visto, está para ser julgada. As autoridades americanas não dão muita ciência para as autoridades brasileiras sobre esse andamento, né? As autoridades brasileiras reclamam muito dessa cooperação americana, porque ela é atravessada pela arrogância, né? E o Gladson está preso já desde da Operação Cryptos, né? No primeiro momento, ele foi preso por crime contra o sistema financeiro nacional e depois essa própria investigação do sistema financeiro descobriu
o envolvimento dele como mandante de pelo menos um homicídio e 4 tentativas na região. Então ele está muito enrolado, porque ele responde processos criminais do âmbito financeiro e no âmbito do homicídio, né, propriamente dito. Chico, e você também está lançando um livro a respeito dos 30 anos do massacre de Vigário Geral, onde 21 pessoas foram vítimas de assassinatos brutais da polícia. E como esse caso pode ser um caso que é um embrião para as milícias, da forma que nós vemos hoje, como foi trabalhar nesse livro? Pois é, primeiro ele é um livro muito atual, né? Às vezes eu acho que a Polícia Militar do Rio de Janeiro está fora de controle. E as coisas continuam acontecendo, né? 30 anos depois, ou melhor, 31 anos depois, você vê acontecer, como ocorreu na semana passada, essa violência na Avenida do Brasil, né? Onde morreram 3 pessoas, 3 trabalhadores, numa ação completamente irresponsável, né? Que aconteceu numa área dominada pelo narcotráfico, às 8 horas da manhã, quando se sabe que a Avenida Brasil está abarrotada de veículos levando gente para o trabalho. E isso demonstra, né, a falta de controle numa polícia que vem causando problemas no Rio de Janeiro já há muitas décadas. E o livro mostra um pouco dessa gênese, né, porque foi uma ação de vingança. Um dia antes do massacre de Vigário Geral, o tráfico da região de Vigário havia assassinado 4 policiais numa ação altamente questionável, né, porque eu não quero justificar nada de jeito nenhum, eu lamento pela morte dos 4 policiais, mas o fato é que eles não estavam ali numa operação oficial, estavam ali numa coisa paralela, e os traficantes tiveram essa reação e, na sequência, praticamente uma milícia, né, armada entrou calada na noite dentro da comunidade e cometeu esse ato covarde, né, inclusive exterminando praticamente uma família inteira, inclusive menores de 18 anos, uma família evangélica, e atirando uma granada a sangue frio dentro de um boteco, quando estava todo mundo ali comemorando uma vitória brasileira num jogo da seleção. Então, assim, a gente consegue olhar para essa cena e entender onde é que nós paramos, né? Eu acho que uma falência total dos instrumentos de controle da atividade policial, especialmente, né, do papel constitucional do Ministério Público, deixar a coisa correr solta e está dando no que deu. Hoje parece assim que essa polícia virou uma entidade incontrolável, uma organização que está acima do bem e do mal. Chico, para finalizar, que perguntas ficaram sem respostas nesse caso? Da chacina ou do queda livre? Da chacina. Da chacina, olha, primeiro, né? Efetivamente, de quase 35 policiais identificados, apenas 6 cumpriram pena. Então a primeira pergunta é: cadê os outros, né? Por que eles não cumpriram pena? Até que ponto a investigação falhou? E um segundo ponto, né? Por que na época essa investigação foi entregue à própria polícia? Eu não acho que exista uma situação assim no mundo, né, no qual a polícia comete um crime e ela própria se investiga. Não há solução razoável que se espere de um cenário como esse, em que você entrega para o investigado a responsabilidade da investigação. E foi o que aconteceu com o Vigário Geral. Então essas são as perguntas que continuam em aberto, né? E eu, como repórter, estou sempre ali angustiado de não conseguir responder a tudo aquilo que me desafia no meu trabalho de garimpagem. Show, muito obrigado pela entrevista, Chico, um prazer te receber aqui e mais uma vez um grande lançamento seu e todo mundo está ansioso para o próximo livro. Obrigado, foi uma honra, Obrigado. Foi uma oportunidade muito legal.